É isso mesmo, bloqueio criativo. Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você está com alguma dificuldade para poder fazer as suas criações, sejam elas quais forem. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Se você não passou, fica tranquilo, porque um dia isso vai acontecer. Ao longo dos anos, eu sempre passei por muitos problemas com bloqueios criativos. E é justamente por isso que ao longo desses anos eu desenvolvi algumas técnicas para poder burlar esse bloqueio criativo, e é justamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Lucas, mais conhecido como Lucas da Foto. Eu sou fotógrafo, videomaker, tenho uma agência de marketing digital e um estúdio de fotografia, que é esse aqui, onde eu tô gravando para vocês. Inclusive, eu queria aproveitar, eu já postei 4 vídeos aqui no canal e cada um deles eu postei em um cenário. E aí eu decidi que esses vídeos da gravação de hoje eu ia gravar aqui, nessa mesa de reunião. Mas eu queria que você voltasse e me dissesse qual dos 4 cenários que eu gravei até agora você gostou mais. Tem o outro lado da mesa, que pega a prateleira ali, eu gravei no sofá, gravei nas poltronas, gravei aqui. Tô com algumas ideias de fazer de repente alguns vídeos ali no fundo infinito, mas por enquanto tô gravando nesse cenário. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Qual o cenário que vocês mais gostaram aqui do estúdio? Aí deixa aqui nos comentários, eu vou levar em consideração para as próximas gravações. Demorou? Mas sem enrolar muito mais, vamos pro vídeo. O bloqueio criativo, eu acho que é um assunto bem legal da gente abordar, porque independente da área que você atua, e essa é uma tecla que eu sempre bato muito aqui no canal. Eu falo sempre, do audiovisual, porque é a área que eu trabalho, mas isso serve para qualquer área que trabalhe com criação. De repente você é um arquiteto e precisa desenvolver algum projeto, de repente você é um engenheiro e precisa desenvolver ali alguma parte criativa do seu trabalho. Isso serve para um cabeleireiro que quer pensar ali, de repente, num corte, numa cor nova. Bom, independente do que você faz, eu tenho certeza que essas dicas que eu dou aqui no meu canal vão servir para você de alguma forma. O bloqueio criativo é aquele momento em que a gente simplesmente trava e não consegue sair do lugar. Parece que novas ideias elas não surgem de jeito nenhum. E isso é um problema grande, porque se você trabalha num projeto que depende de mais pessoas, às vezes elas estão dependendo da sua entrega para poder dar sequência nas entregas dela. Ou se você tem, de repente, algum projeto pessoal, nem vamos falar só de fins lucrativos, nem só de trabalho, mas se você se propôs a pintar um quadro, se propôs a escrever uma música ou fazer alguma coisa nesse sentido, e você está bloqueado, isso pode ser frustrante. E tem um problema ainda maior, se de repente você é profissional liberal, autônomo, empreendedor que seja, e você depende da entrega desse material desse projeto, enfim, para poder receber o seu valor. Então, eu acho que o primeiro passo que eu uso para poder sair dessa situação é identificar o que está fazendo com que eu fique desse jeito. Então, eu acho que identificar a causa do seu bloqueio criativo é o principal fator que vai fazer você sair dele. Então, eu identifiquei aqui 3 causas principais que pra mim funcionam, que pra mim, eu sei que sempre quando eu tô numa situação dessas, alguma dessas 3, com certeza ali são grande parte das razões de eu estar desse jeito. A primeira delas é o estresse e a exaustão. Eu juro, essa é a parte praticamente unânime ali de quando eu entro no bloqueio criativo, é por estresse ou por exaustão. O que eu faço, demanda às vezes uma mão de obra muito grande. Então tenho jornadas de trabalho, às vezes uma semana inteira trabalhando 12, 13 horas por dia. Chega no final da semana, eu já não consigo mais pensar em fazer novas coisas, e às vezes até aquelas que eu me proponho a fazer, é extremamente difícil de eu sair do lugar. Então esse não descanso, eu não poder tirar um tempo para poder fazer às vezes alguma atividade de lazer, para poder ficar um pouco com a minha família, ou simplesmente para eu não fazer nada, que a gente volta no tema do ócio criativo do outro vídeo. Eu vou deixar ele aqui na descrição depois, acho que é um vídeo importante, se você não assistiu ainda, assiste, porque ele fala bastante coisa sobre a criatividade vir naquele momento em que você não faz nada. Então eu acho que o primeiro fator que eu identifiquei que pode me fazer entrar para um bloqueio criativo é essa questão do estresse e da exaustão. O segundo ponto que também faz com que eu entre em bloqueio criativo muito facilmente é o perfeccionismo. Putz, cara, o perfeccionismo é uma coisa que eu luto praticamente todos os dias, porque pra mim nada nunca tá bom. Então, se nada nunca tá bom, é difícil de eu dar sequência naquilo. E aí aqui eu vou fazer um desabafo, pra vocês. Gravar esses vídeos aqui é extremamente desafiador pra mim, porque eu sempre tive vontade. Tem roteiros que eu tô gravando agora que já estão prontos, sem exagero, há uns 2 anos. E eu fico protelando, postergando, fazer essas gravações, porque eu sempre quero ter uma câmera melhor, eu sempre quero ter um microfone melhor, eu sempre quero ter um cenário melhor, eu sempre quero ter uma preparação melhor das redes sociais para isso.
mas esse ano aqui eu criei o desafio de fazer essas publicações, eu criei o desafio de fazer essas gravações, porque é uma forma mesmo de eu poder usar esse espaço aqui do YouTube, seja aqui com esses vídeos de conteúdo, seja com podcast, de eu poder desligar um pouquinho do trabalho, a minha cabeça tá não focada em cliente, em solução, na parte técnica mesmo do que a gente faz, mas principalmente para eu poder colocar para fora e mostrar que a fórmula não existe fórmula, tá? Mas o caminho que eu segui, de repente você pode seguir também e chegar num bom lugar, assim como eu tenho chegado, né? Não vou falar que eu cheguei, porque eu ainda tô longe de chegar onde eu queria, mas eu também tô muito longe de onde eu tava. Então significa que eu tô me desenvolvendo bastante e eu sei que eu tenho bastante coisa para agregar e eu sei que eu vou trazer bastante coisa legal para vocês aqui. Então esse perfeccionismo é algo que eu luto contra, eu continuo lutando contra, nesse momento eu tô lutando contra, de repente eu não tô com o melhor enquadramento da câmera, eu não tô de repente com o roteiro extremamente preparado para falar aquilo que eu queria, mas eu acho que fazendo isso da forma verdadeira e fazendo isso entendendo que nunca vai ficar perfeito. Eu posso estar usando a câmera mais cara, o microfone mais caro, ter contratado um redator para poder escrever tudo isso para mim. Nunca vai ficar 100% do jeito que eu quero. Esse vídeo parte disso. Todos os outros vídeos que eu faço partem dessa luta contra o perfeccionismo. Então, para mim, esse é o segundo fator que me pega bastante na hora de estar em um bloqueio criativo. E o terceiro fator eu coloquei aqui, muito próximo ali do primeiro, mas é um fator que ele não é a mesma coisa, mas eu acho que ele se complementa com o primeiro fator do estresse e da exaustão, que é uma rotina extremamente preenchida, que isso também vem de encontro lá com o ócio criativo que eu falei. Quando você tem todas as horas do seu dia extremamente preenchidas, dificilmente você vai ter tempo para poder simplesmente parar e pensar naquilo. Putz, se eu fizer desse jeito... Ah, mas será que essa daqui é uma saída legal? Deixa eu buscar umas referências, deixa eu dar uma olhada. Então assim, se você não tiver esse tempo para poder parar de olhar o problema micro e começar a olhar o problema macro, tem uma grande chance de você nunca sair desse bloqueio criativo. Então é muito importante que você tenha tempo de descanso, tempo de qualidade de vida, possa ter um tempo de não fazer nada e entender que aquilo que você faz provavelmente não vai ficar perfeito, mas você vai conseguir chegar ali o mais perto do que você quer. Uma vez que a gente entendeu o que é o bloqueio criativo e a gente entendeu quais são as possíveis causas, que aí nesse caso aqui são as 3 que eu separei pra mim, e aí eu tô te dando esse panorama geral para você poder aí separar quais são as causas que fazem você ficar bloqueado. Não necessariamente vão ser as mesmas do que as minhas, mas que provavelmente pode servir também, porque eu acredito que isso é um geralzão para todo mundo, principalmente para quem trabalha com criatividade. Então, identificamos, vamos seguir com as estratégias, vamos ver o que a gente pode fazer para poder sair desse bloqueio criativo. O primeiro é o descanso, isso é padrão. Tá assim, provavelmente você tá tão habituado naquilo, tira um tempo pra você. E aí esse tempo, quando a gente fala de descanso, parece que tipo, nossa, eu preciso dormir 14 horas. Não é isso. O descanso às vezes é literalmente 1 hora que você deixa seu celular de lado, seu computador de lado, você vai parar pra poder olhar o céu, pra poder, enfim, tomar um pouco de sol, sei lá, ou então literalmente pegar o celular e mexer um pouco, sair um pouco daquilo, dar uma esfriada na cabeça, voltar e dar sequência naquilo que você estava fazendo. É óbvio que se você tem tempo hábil para poder fazer isso por mais tempo, mais efetivo vai ser, isso pode ter certeza. Mas o primeiro ponto é você ter esse descanso mental, mais do que o descanso corporal, é ter esse descanso mental e não fazer nada. Não fazer nada provavelmente vai fazer com que você possa ter novas ideias. Porque aquele momento em que você está ali sem pensar naquele problema é onde talvez vai vir a solução dele. Então o primeiro passo, descansa e dá uma relaxada. E aí o segundo passo é mudar o seu ambiente, quando for possível, né? Se você trabalha num escritório e você tem necessidade de bater ponto e tem que ficar ali sentado às 8 horas do dia do seu trabalho, beleza, ali não vai ter o que você fazer. Mas você pode, durante o dia, vai e toma um café, dá uma relaxada. Na hora de almoçar, tente almoçar sozinho, faz algumas coisas. Até para quem trabalha desse jeito, isso vai funcionar também. Mas, para quem tem a possibilidade de mudar o ambiente, sei lá, você trabalha home office, ou então você tem uma flexibilidade ali geográfica para aquilo que você faz, vai trabalhar um dia de uma cafeteria, vai trabalhar um dia de um restaurante, vai trabalhar um dia num parque. Muda um pouco o ambiente. Uma estratégia minha... Minha rotina ela é bem diversificada, então tem semana que eu tô segunda-feira numa cidade, terça-feira na outra, quarta-feira aqui no estúdio, quinta-feira num cliente, sexta-feira em outro cliente. Então assim, eu sempre tô em ambientes diferentes e isso me ajuda muito,
porque às vezes nessas idas e vindas eu consigo conversar com alguns clientes, consigo ter novas ideias, enfim. Eu consigo mudar esse ambiente até meio que contra a minha vontade. Às vezes eu até queria ficar um pouco mais aqui no estúdio, mas por conta dessas externas que eu tenho bastante e por conta de, enfim, dessas visitas, eu sempre tô mudando o ambiente. Mas quando eu tô aqui dentro do estúdio, eu tenho a minha sala, o meu escritório, que eu fico ali dentro, e ele tem eu meio que planejei ele ali para poder suprir as minhas necessidades. Quando eu quero, eu fecho a porta, fica silêncio, consigo ficar um pouco mais tranquilo. Ele fica escurinho quando precisa, mas ao mesmo tempo ele fica bem iluminado quando precisa também. Então lá já é um ambiente que eu consigo ter essa versatilidade. Quando não, eu venho, pego o notebook, venho para cá, para essa mesa aqui, trabalho daqui dessa mesa, tem um sofá ali, eu trabalho um pouco do sofá, eu vou lá para cima, trabalho lá de cima. Então assim, eu consigo dar esse dinamismo no meu dia a dia aqui dentro do estúdio mesmo. Isso pra mim facilita, e isso pode servir pra você. Se você tá acostumado de repente a trabalhar da mesa da sua casa, tenta trabalhar um dia do sofá, tenta trabalhar um dia da sacada, tenta trabalhar, enfim, você conhece melhor a sua casa com certeza do que eu. Então tenta dar essa diversificada. Pô, desce, se você mora em prédio, trabalha lá de baixo. Se você mora em casa, vai pra um quintal. Mas tenta mudar esse ambiente de alguma forma que vai ser efetivo para você. Eu tenho certeza absoluta que isso vai auxiliar e muito na saída do seu bloqueio criativo. A terceira estratégia que eu coloquei aqui é uma estratégia de exercícios criativos. E aí isso eu faço com constância também, sempre que possível. Que não é sempre, mas sempre que possível eu faço. É você pegar referência. E essas referências não é você entrar no, sei lá, se é fotógrafo, você vai entrar no perfil de outros fotógrafos. Se é editor, você vai entrar em perfil de outros editores. Isso funciona também, mas eu acho que os maiores ganchos que eu puxo para poder aquilo que eu faço ser um pouco mais efetivo é buscar referências em coisas que não são da minha área e que não são ali habituais para o que eu faço. E aí o que é isso, né? Livro, filme, série, desenho. Eu sempre tento buscar nessas coisas um olhar muito criativo para poder entender aquilo que eu faço e para poder ter estratégias para seguir com os projetos que eu tenho. Inclusive é até engraçado porque, eu assisto muito filme com a Bia, ou série até, e aí é até chato, porque às vezes eu pauso a cena pra poder falar pra ela, mano, olha o jeito que eles usaram a iluminação nessa cena aqui, ó, você tá vendo essa luz aqui, você tá vendo o que eles estão fazendo, e esse corte de câmera, puta, você tá sentindo essa sensação aqui que eles estão querendo passar? Tipo assim, ó, eu tento trazer isso, às vezes numa cena de uma série de 2 minutos, eu consigo ter uma ideia para poder aplicar num cliente na semana que vem de um trabalho que a gente tem ali para poder fazer. E isso é extremamente legal. Então, nesse caso aqui, tudo bem que é uma referência quase que direta ali, porque eu tô falando de vídeo, mas isso serve para tudo. Num livro, esses dias eu tava lendo um livro muito bom, Billy Nye, Pense como um Nerd, eu acho que Pense como um Nerd. Esse livro é extremamente legal, porque ele também traz fica a recomendação de leitura, né? Sempre que eu posso eu faço uma aqui para vocês. É um livro que traz um pouco dessa ideia do nerd, só que isso é aplicado para o mercado de trabalho. Então você pode sim buscar referência em tudo que você faz, em tudo que você gosta, até no próprio jogo, né? Que eu gosto muito, vocês sabem, eu sempre falo disso aqui. Num jogo você pode tirar uma referência para colocar alguma coisa no seu trabalho, sendo você um advogado. Por que não? Então, esse exercício criativo vai ser extremamente importante como terceira estratégia para você poder livrar aí desse bloqueio criativo. E o último, não menos importante, conversar com pessoas. Por quê? Quando a gente fica muito, principalmente para quem trabalha muito sozinho, e aí quando eu falo sozinho, tenho equipe, mas tem trabalho meu que ele depende de mim. Então, às vezes eu tô fazendo um negócio, eu preciso criar uma estratégia nova, eu preciso pensar em alguma coisa. E aí eu fico tão sozinho fazendo um negócio ali no meu mundo, que aquele problema que às vezes é pequeno, ele se torna um problema muito grande. E às vezes não é. Simplesmente o fato de você conversar com uma pessoa, expor esse problema e falar isso em voz alta, você já vai começar a entender que de repente aquilo não é tão grande quanto parece. E aí é importante você ter pessoas de referência que servem para esse momento. Então aquela pessoa que você sabe que é um pouco mais criativa ou que simplesmente tem uma boa escutativa para poder ouvir o seu problema e te apoiar naquilo, eu tenho certeza absoluta que vai fazer você ter novas ideias, e o conjunto dessas 4 estratégias é praticamente infalível para poder fazer com que o seu bloqueio criativo vá embora e você possa dar sequência com aquilo que você está fazendo. Beleza, sair de um bloqueio criativo, nunca mais eu vou entrar de novo? Com certeza não.
E aí a dica final que eu dou aqui pra você é tipo, keep going, continue indo. Independente, tá? Independente de se você vai ter um bloqueio criativo no dia seguinte, você vai ter que buscar todas essas estratégias de novo. Ou não, se vai depender, de repente, vai 1 ano para poder voltar um bloqueio criativo, pode acontecer também. Mas é muito importante que você coloque tudo isso que eu falei aqui na rotina. Então não espere que um problema apareça para que você solucione ele. Não é porque, não tô tendo bloqueio criativo, meu trabalho tá fluindo de boa, vou voltar a colocar 12 horas por dia de trabalho, vou voltar a não ter o descanso que eu preciso e mereço. Merecimento, tá? Você merece descansar, eu mereço descansar, a gente merece descansar. Então, tenta incluir essas coisas na sua rotina. Tudo isso aqui vai fazer com que... vai evitar que esse bloqueio venha. E é muito melhor que a gente faça coisas para que a gente não tenha problemas do que a gente tenha um problema e tenha que solucionar ele depois. Então, para concluir aqui, nem tudo na vida vai sair conforme a gente planejou. Na verdade, a maioria das coisas na nossa vida não saem como a gente planejou. E eu acho que você entender isso já é um ponto muito legal para que você evite ter esse bloqueio criativo. Valorizar esses pequenos passos que você dá, tipo assim, tô numa etapa que eu não estava conseguindo fazer e agora eu venci essa etapa, que é uma etapa muito mais difícil agora, mas você venceu aquela lá. E quando você olha para trás, ela nem é tão grande quanto ela era. Então valorizar esse passo a passo até a conclusão de um projeto é muito importante. E valorizar esse projeto final, seja ele qual for, também é de extrema importância para que você possa entender que não existe nenhum desafio que é tão grande que a gente não vai conseguir concluir. Não existe nenhuma tarefa que é tão difícil que a gente não vai conseguir fazer. E não existe nenhum bloqueio criativo que você não vai conseguir quebrar. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas aqui, vai te ajudar a poder fazer com que a sua criatividade volte. Mas é muito importante frisar, e eu sempre falo isso em todos os vídeos, eu não tô aqui cagando regra, eu não tô aqui falando para você seguir exatamente o que eu falei, até porque não existe receita de bolo para criatividade. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua forma de trabalho, cada um tem a sua identidade, a sua personalidade. Então, ouve tudo que você puder, retém aquilo que faz sentido para você e o que não tiver, você descarta. Seja o que eu falei ou seja o que outras pessoas falaram. Então para encerrar esse vídeo, eu queria ouvir de você quais são as estratégias que você tem para poder sair desse bloqueio criativo. Conta para mim aqui nos comentários, isso é muito legal, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acharam que isso aqui faz sentido? Não faz sentido nenhum. Fala também, tipo, Lucas, tá viajando, cara, nada a ver, isso daí não funciona. Então eu quero ouvir de vocês um pouquinho também, quero que a gente possa conversar aqui. Vou deixar aqui nos comentários o vídeo sobre o ócio criativo, eu acho que é importante, na descrição do vídeo, perdão. Vou deixar as minhas redes sociais também, me sigam lá, tem conteúdo diferente para cada rede social. Não deixa de curtir esse vídeo se te interessou, se você gostou, compartilha com alguém que vai fazer sentido, ativa o sininho, você não vai perder nenhuma notificação e logo logo eu tô de volta com mais alguma dica para vocês sobre criatividade, sobre empreendedorismo, enfim, vou trazer bastante conteúdo legal, tem muita coisa boa vindo por aí. Conto com vocês, obrigado e até o próximo vídeo.